Fala galera! Bom, domingão foi dia de prova, foi a primeira prova do ano e eu me dei de cara com a ansiedade. Eu não sei se você passa por isso ou já passou por isso, mas é muito comum no esporte, principalmente para quem participa de prova. Eu já sofri muito com isso, mas não foi só com prova não. Desde o começo da minha história com o mountain bike, onde eu queria fazer alguns pedais de 40 quilômetros, eu me lembro muito bem de um especificamente. Eu sofri muito com ansiedade. Em provas de bike de estrada, eu me deparei com isso. Eu queria dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Bom, antes de começar no mountain bike, eu já praticava outros esportes. E quando eu peguei o mountain bike, eu achei que ia ser mais um esporte, algo que eu iria levar de letra, mas não foi bem assim não. É o meu primeiro pedal de mountain bike. Alguém roubou todo o ar que tinha no ambiente. Eu passei muito mal, me deu um embrulho no estômago, enfim. Aquela situação fez com que eu me desafiasse mais ainda, porque eu vinha do esporte e eu não conseguia aceitar aquilo muito bem. Então eu comecei a ficar muito ansioso com a bike. Isso tem um lado positivo porque me fez buscar informação, me fez estudar um pouquinho sobre ciclismo, me fez me dedicar. E eu acho que a partir daí que eu transformei o ciclismo num hobby, que hoje, além disso tudo, é uma profissão. Bom, o lado ruim disso tudo é porque eu ficava noite sem dormir toda vez que tinha um pedal. Eu me lembro muito bem um pedal que a gente estava indo para uma cachoeira. Ele tinha aproximadamente 40 quilômetros e para mim aquilo era um desafio pessoal tremendo. Bom, na minha cabeça, além de um desafio pessoal, eu achava que todo mundo estava me olhando. Ou seja, as pessoas, meus amigos, parecia que eles ficavam me julgando. O que não é verdade, era mais coisa da minha cabeça. Mas eu enxergava daquela forma. Bom, nesse pedal eu comecei a querer provar para eles que eu conseguia subir as montanhas longas junto deles e que eu conseguia fazer algumas descidas também junto deles. E foi numa dessas descidas que eu me estabaquei tremendamente. Eu me ralei, foi um dos meus primeiros pedais de mountain bike. Eu ralei braço, perna, quadril, ou seja, tudo que tinha para ralar eu ralei nesse dia aí. Bom, eu não sei se acontece com você, mas eu não pus a culpa em mim não. Eu pus a culpa na bicicleta e achei que porque eu tinha uma bicicleta aro 26 e já estava naquela moda do aro 29, eu achei que todo mundo conseguiu descer aquela descida, que era uma descida de estradão e fazer a curva, e só eu que não consegui porque eu era o único que estava de 26. Então eu pus a culpa na bicicleta. Bom, eu comprei uma aro 29 um tempo depois, comecei a me dedicar mais ao esporte, e aí sim eu percebi que não era bicicleta não, que eu precisava me preparar mais um pouquinho, e foi aí que eu entrei nas bikes de estrada, as speed. Na minha primeira prova de bike de speed, bike de estrada, eu já estava usando o frequencímetro, que era um medidor de frequência cardíaca. Eu tinha comprado um Garmin na época, que eu uso até hoje, inclusive. E na largada eu estava com 170 batimentos cardíacos por minuto. É algo assustador, porque eu nem tinha pedalado ainda. E eu fiquei preocupado com aquilo, 170 batimentos antes de pedalar. Tipo assim, o que seria de mim naquele momento, né? Bom, não muito diferente da história da bicicleta, eu simplesmente parei de usar a cinta de frequência cardíaca. Eu não queria mais olhar para aquilo. Eu achava que aquilo que fazia eu ficar ansioso. E na verdade não era isso não. Mas um lado bom da ansiedade daquilo ter acontecido é que eu comecei a procurar saber o que estava acontecendo comigo. Por que eu estava largando numa prova com 170 batimentos cardíacos por minuto? Isso era normal? Então eu comecei a conversar com atletas, pessoas mais experientes do que eu, e eu descobri que eu estava com ansiedade. E ansiedade, infelizmente, é algo muito comum entre os atletas, principalmente aqueles que participam de competição. Mas não só nas competições, a gente quando começa a pedalar, ou já tem até mesmo mais experiência, toda vez que a gente se desafia, ou seja, que a gente vai fazer um pedal diferente, que a gente quer subir em algum lugar ou descer em algum lugar que a gente não conhece, essa ansiedade ela pode tomar conta da gente. E aí eu comecei a estudar, eu vi que eu ficava realmente 2, 3 noites sem dormir, pensando nas coisas,
E eu queria vencer isso, porque eu vi que aquilo realmente me atrapalhava. Ele me atrapalhava na prova e me atrapalhava no meu dia a dia, porque simplesmente o meu foco era total naquilo ali, ou seja, o que estava acontecendo comigo. Bom, dentre as minhas pesquisas e conversas com pessoas, inclusive profissionais, não em forma de consulta, mas em forma de bate-papo, eu, até mesmo pelo conceito da ansiedade, eu descobri que a ansiedade é algo, é como se a gente vivesse um futuro. É algo que não aconteceu, mas que a gente tem uma expectativa que aconteça, mas a gente não está esperando, a gente já está vivenciando aquilo. É algo muito estranho. Então a gente enxerga aquilo, a gente imagina aquilo, e isso faz com que a nossa frequência cardíaca ela aumente, ou seja, ela muda totalmente o nosso corpo, ela causa tensão, estresse, e era exatamente isso que acontecia comigo. Eu, além de me cobrar muito, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu ficava imaginando que as pessoas estavam pensando de mim, algo estúpido, mas que eu só comecei a prestar atenção nisso e aprender com isso com o tempo. Bom, nessa prova de Santa Teresa, eu me deparei exatamente com esse momento. Eu me vi no passado vivendo aquela tensão de ansiedade. Pois é, para lidar com a minha ansiedade, eu descobri que eu tinha que fazer perguntas sobre aquilo que eu estava sentindo. Ou seja, se eu estava preocupado com o que as pessoas estavam achando de mim, eu realmente me perguntava se aquelas pessoas estavam pensando alguma coisa em relação a mim, tá? E se eu achasse que realmente elas estavam pensando alguma coisa em relação a mim, eu tentava me responder, por que eu tenho que provar algo para elas? Isso é realmente relevante, é importante? A maioria das vezes a resposta era não. Eu tinha que deixar isso para lá porque não fazia diferença nenhuma para mim. Nas provas eu queria chegar em primeiro lugar, segundo lugar ou simplesmente subir no pódio. Todo mundo quer. Todo mundo vai para uma prova para ganhar, ninguém vai para uma prova para participar. Eu sei que participar é legal, mas a gente quer ganhar. A gente quer aquela experiência de subir no pódio, de receber um troféu. Isso é bacana, é importante e faz a gente se sentir mais motivado. Mas e se eu não ganhasse? Que diferença isso ia fazer para mim realmente? Eu descobri que não fazia diferença nenhuma. Eu já subi no pódio algumas vezes e já deixei de subir outras e, sinceramente, para mim era tudo igual. Eu não ganhava premiação que me sustentaria, eu não ganhava prêmios ou brindes que realmente fizesse tanta diferença para mim. Apesar de ser muito legal, apesar da sensação ser muito boa, é algo que eu comecei a ver como um bônus. Ou seja, eu comecei a almejar aquilo, mas não necessariamente me cobrar para que aquilo acontecesse. Eu não sou atleta, eu não tenho patrocínio, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que carregar isso para mim. Então por que eu vou sofrer com isso? Bom, aí vem aquele lado que eu me dediquei pra caramba, ou realmente, se você é um atleta e tem que provar ou fazer um bom resultado para conseguir o seu patrocínio ou manter o seu patrocínio, aquele resultado é importante. Bom, para esses momentos onde o resultado é importante, eu comecei a planejar aquilo tudo. Ou seja, não era na prova que isso ia fazer diferença. Então eu não tinha que sofrer naquele momento. O treinamento é o ponto mais importante de quem vai correr uma prova. Então a gente tem que treinar bastante, a gente tem que estudar a prova, a gente tem que fazer reconhecimento, tem que saber quem são nossos adversários e aí sim chegar na prova sabendo exatamente o que está acontecendo ali. O momento da prova onde a gente está ansioso e que realmente vai fazer diferença porque essa ansiedade pode atrapalhar tudo, é a hora que você tem que pensar que o treinamento que você tinha que fazer, ou seja, tudo que você tinha que fazer, você fez. E agora é colocar aquilo em prática. Não é a prova, não é aquela hora que vai fazer alguma diferença. Pelo contrário, se você ficar ansioso demais, aquilo pode ser prejudicial para você. Bom, eu comecei a enxergar isso e tudo mudou para mim. As coisas começaram a clarear. Ou seja, eu não tinha que sofrer. O que fosse acontecer, ia acontecer. Eu podia correr uma prova com pessoas que estavam mais bem preparadas ou realmente são melhores do que eu, mas eles podiam quebrar e eu chegar na frente deles, como já aconteceu. Ou eu preciso fazer uma estratégia de prova para saber que se aquela pessoa bater no morro ou sair numa fuga,
eu às vezes não vou ter como acompanhar ela, então eu tenho que ter a minha estratégia. Bom, uma vez eu participei de uma palestra de um amigo, o Juarez, ele é alpinista, e ele falou pra gente que todo alpinista, antes de tentar alcançar o cume de uma montanha, eles traçam todas as estratégias e eles colocam todas as situações possíveis no papel. Porque quando ele vai tentar alcançar a montanha, eles estão em situações extremas, de frio, de cansaço, e o corpo ou a ansiedade é tanta que a pessoa não consegue raciocinar naquele momento. Então é muito importante para os alpinistas terem tudo anotado, porque se ele se deparar com um empecilho, uma dificuldade, um momento de decisão, aquele não é o momento de tomar uma decisão. Ele já tem que ter aquilo mapeado, ou seja, ele já tem que saber o que ele vai fazer se aquela situação acontecer. Muitos alpinistas morrem porque chegam em situações extremas e tentam mudar o planejado. E às vezes o cume está a 10 metros, 50 metros, mas ele tinha que voltar e ele insistiu e foi tentar alcançar o cume da montanha. É exatamente o que acontece nas nossas provas. Se a gente estiver bem preparado, se a gente souber o que está acontecendo, se a gente se autoconhecer, a gente não vai se aventurar em certas situações. A gente vai saber lidar com aquilo e trabalhar de uma forma mais estratégicas. E é aí que o resultado vem. Bom, a lição que eu tirei disso tudo é que a gente tem que se preparar. Se a gente está com o objetivo de alcançar alguma coisa, se a gente quer vencer uma prova, tem provas-alvo, a gente tem que se preparar. E aquele não é o momento. Então, o seu sentimento, a sua resposta, não é que você vai ganhar. Você não tem que imaginar isso. Você não sabe o que vai acontecer. Essa é a grande verdade da coisa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então vai para lá, vai para o seu passeio, vai para a sua prova pensando que você vai dar o melhor de si. Você treinou, ou se você não treinou, você vai dar o melhor de si. E é isso que vai acontecer, é esse resultado que você vai ter. Qual o resultado? Não importa, agora não é a hora. Dá tudo de si, vai lá e acima de tudo, se diverte. Bom galera, fica aí com as imagens da prova de Santa Teresa. Eu tentei marcar alguns pontos dessa prosa que a gente teve. Alguns atletas que eu tentei acompanhar, mas eu tive que me tocar que se eu tentasse ficar ali, talvez eu não conseguiria acompanhar o ritmo deles. Então acabei adotando uma estratégia minha, pessoal, de acompanhar outros atletas. Eu falhei porque eu não fiz reconhecimento da pista. Isso me prejudicou principalmente nas descidas, porque tinha chovido muito, estava molhado e eu travei nas descidas, eu não conseguia manter um ritmo forte nessas descidas. Bom, se você gostou, já deixa aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreve, fica aí com as imagens e a gente se vê numa próxima. Valeu! Bom dia, hoje é dia de prova, eu não gosto de prova, estou ansioso pra caramba. Estamos em Santa Teresa, primeira etapa da Copa Capixaba. Não é uma prova meta minha, na verdade esse ano eu acho que eu nem tenho prova meta. Mas vamos lá, vamos fazer força e vamos ver o que vai dar. A prova hoje é subida, muita subida, então os escaladores é que vão se dar bem aqui. Chegamos aqui no pórtico de largada, o pessoal vai começar a alinhar, eles vão chamar por categoria, tem muita gente, eles vão ter que organizar bem isso aqui para não embolar. Vai começar, vinheta de largada. Largada oficial do percurso.
bateria da GoPro, não vai com o celular mesmo. Galera, cheguei morto. Infelizmente a bateria da GoPro acabou. Acontece, esse é o mal da GoPro. A bateria não dura nada. Eu tô aqui no lugar da chegada. Então o pessoal ele chega aqui, passa aqui tudo, dá a volta nesse lugar aqui e vai lá pro pórtico, lá no fundo. É pra lá que a gente vai pra ver a galera chegando. E a galera vem chegando. Muita gente chegando ainda. Galera brigando por posição. É isso aí, galera. O pessoal tá chegando ainda. Prova muito bem organizada, muito bem sinalizada. A chuva atrapalhou um pouquinho, então apagou algumas sinalizações. Mas mesmo assim, 10. Parabéns à organização aí. Um banho tomado. Banho não, né? Joguei a água aqui. E agora esperar um pouquinho para ver o resultado, ver premiação. E vamos ver como é que foi lá. Eu acho que não deu nada não, mas vamos ver. Acabei de olhar o resultado ali. Quase deu caixote. Por causa de um segundo eu não peguei o 5º lugar. Acabei ficando em 6º. Mas tá bom. Não tinha pretensão nenhuma. Foi divertido, muita subida, prova muito dura. E é isso aí.